Com a palavra, a deputada Beatriz Cerqueira. Quando nas comissões, depois a votação em primeiro turno, e agora nós finalizaremos a votação do projeto de lei 2150. Durante a tramitação, eu fui propositora e realizamos na Comissão de Administração Pública uma audiência pública, fazendo exatamente a escuta das entidades sindicais, dos servidores, que eu acho que, na minha avaliação, é um processo importante da escuta da sociedade, das pessoas impactadas pelos projetos que nós avaliamos e votamos aqui nessa casa, e cumpriu uma função importante do debate na administração pública. Quero registrar aquilo que eu trouxe na votação de primeiro turno. Nós estamos votando o projeto de lei 2150, porque tanto o Tribunal de Justiça quanto o STF disseram que essa forma do Estado de fazer aquilo que é excepcional, temporário, algo permanente, está errado. Se nós temos carreiras, cargos que exigem uma prestação de serviço constante, essa prestação de serviço precisa ser feita por um servidor concursado e nomeado para tal. O Estado vem de forma reiterada, confrontando, desrespeitando a Constituição do Estado e a Constituição Federal, que estabelecem que o ingresso no serviço público se dá pelo concurso público. O STF e o Tribunal de Justiça, ao julgarem essas formas de contratação do Estado inconstitucionais, deram esse recado ao Estado de Minas Gerais. É preciso rever a dinâmica estabelecida de fazer algo que deve ser extraordinário, temporário, permanente. Então, esse projeto de lei que nós votaremos agora, se ele não vier posterior a ele, acompanhado de uma política de realização de concursos públicos, de nomeações, de vínculo permanente, daquela prestação de serviço que é permanente, as carreiras, as contratações na saúde, por exemplo, são para atividades que são permanentes, não são atividades temporárias. São atividades que a população precisa e que o Estado presta serviço permanentemente. Não se justifica a não realização de concurso público. Como não se justifica termos aí 50% ainda de contratações temporárias na educação? Esse biênio foi o pior biênio do último período em relação a nomeações de concurso público. Nós não chegamos a 5.000 nomeações em 2 anos. E não temos um cronograma de nomeações para 2021. Então, eu quero deixar esse alerta para a necessidade do Estado estabelecer um cronograma sério, confiável, de realização de concursos e de nomeações dos concursos que estão em vigor. Precisa ser uma política permanente. Só assim fará sentido a aprovação desse projeto de lei ou de qualquer projeto de lei em relação à contratação temporária. O projeto de lei que sai da Assembleia Legislativa hoje sai muito diferente do projeto de lei que o governo encaminhou a essa casa. O primeiro ponto, que é mérito coletivo da construção que nós fizemos, já votado no primeiro turno, é exatamente estabelecer no projeto que a prioridade é o concurso público. Está lá no parágrafo 2º do artigo 1º. O Poder Executivo dará prioridade à realização de concurso público para suprir a insuficiência de pessoal. Esse é o parâmetro que não existia antes e que nós construímos e hoje está no projeto de lei. Sai diferente porque o Estado queria autorização para acabar com carreiras que ele considerasse, de forma discricionária, obsoletas, trazendo aí um grande alerta a todas as carreiras do Estado, porque não saberíamos quais carreiras o Estado poderia considerar obsoletas. Essa autorização sai do projeto de lei, já votado em primeiro turno, que agora a gente vota em segundo turno. Esse projeto de lei 2150 sai diferente porque nós protegemos a educação dentro do que foi possível proteger, porque a contratação é precária por si só, mas nós protegemos a educação, dizendo a ela que as regras de contratação, a metodologia, enfim, o parâmetro da contratação é o mesmo já utilizado, de modo que não acontecerá a expulsão
de milhares de pessoas, só no caso dos auxiliares de serviço da educação básica, são mais de 34 mil, que poderiam ser expulsas, poderiam não ter contrato em 2022. Então, é um projeto muito diferente em relação ao projeto que o governo apresentou. Nós protegemos os trabalhadores de educação na medida do que é possível proteger numa contratação temporária, assegurando as mesmas regras, assegurando que o Estado não passe anos com o mesmo processo seletivo simplificado, de modo que as pessoas não possam ser contratadas e fiquem punidas, recontratadas e fiquem punidas por 2 anos no balão de punição que está no projeto de lei. É um projeto que sai diferente, porque nós protegemos o trabalhador de forma geral, onde o Estado queria puni-lo por qualquer problema no contrato. A nulidade gerada nesse contrato era a parte mais frágil que seria responsabilizada. E nós retiramos isso. Da mesma forma, a demissão do contratado precisa ter um aviso prévio, não pode ser algo assim, está demitido, como se sequer o direito a um aviso ele não tivesse. Então, foram mudanças que nós pudemos construir do trabalho parlamentar, que nós tivemos. Eu fiz esse trabalho pelo Bloco Democracia e Luta, fazendo o diálogo com as entidades sindicais, a quem eu quero parabenizar pela mobilização e pelas discussões que foram feitas, especialmente a minha origem, que é o Sindiúti, que fez o debate em relação ao projeto. Fizemos a discussão aqui na Assembleia Legislativa através da audiência pública. Então, presidente, essas são as considerações para prestar contas a quem nos acompanha, quem depende de uma contratação temporária para o próximo ano, daquilo que nós construímos, que nós protegemos e que agora será votado em segundo turno aqui na Assembleia Legislativa. O nosso compromisso da defesa dos trabalhadores, nosso compromisso da defesa da educação foi o que nós buscamos trabalhar.